de julho para mim é uma festa maravilhosa, mas na verdade, o 2 de julho foi um momento que as forças portuguesas abandonaram o teatro da guerra. Joaquim Inácio Madeira de Melo foi até Cachoeira, porque Cachoeira era cidade lúdica. Tudo acontecia em Cachoeira. Aqui era cidade dormitório. Salvador era cidade que se dormia. Muita pouca coisa acontecia, mas onde estava a riqueza? Em Cachoeira, porque estava o fumo, a cana-de-açúcar, sabe, de grandes produtos. Então, a cidade fervilhava. Então, o que faz o Madeira de Melo? Ele leva uma carta, chega para os vereadores de lá de Cachoeira, dizendo que o rei de Portugal nomeia a ele um novo governador da Bahia. Ele se dizendo isso. Aí, um vereador faz, por favor, eu posso ver a carta? E aí, Madeira de Melo entrega a carta. Aí ele faz, está escrito tudo isso aqui, mas falta a assinatura do rei. Aí o pau quebrou. O pau quebrou. Como ele, sabe, achava que é como se na Bahia ninguém soubesse ler. Sabe? Só tinha otário e ignorante. Aí o pau quebrou. Houve a primeira revolução que foi lá e o músico, o soldado, eu não esqueci o nome dele, era um músico que estava tocando, festejando alguma coisa, tomou um tiro. Esse tiro resvalou e matou esse soldado baiano. Então o pau quebrou aí. Madeira de Melo teve que se retirar, eles saíram porque tentaram atacar a Cachoeira se defendeu, tiro de canhoneira e a porra. O pau quebrou, né? Eu estou contando a história enrolada assim, porque não é cansativo, pode cansar. Então, iniciou-se a guerra. A guerra, isso já chegou em Santo Amaro. Santo Amaro fez a primeira Casa da Moeda da Bahia, imagine. A Bahia fez o dinheiro dela, lá em Santo Amaro. A Casa da Moeda fez. E se proclamou independência do Brasil, dizendo que Dom Pedro era o patrono da independência. E olha só, essas coisas baianas são coisas que eu tenho paixão. No momento que fez isso, estava engendrada a guerra. A Bahia de Todos Santos estava circundada pelos portugueses, navios portugueses. Os baianos tinham saveiro, não era uma embarcação de guerra, mas era embarcação velozes, que tinha fácil mobilidade. Um senhor chamado João das Borges pegou um saveiro, e com a roda de boi botou um eixo no centro da proa do saveiro, pegou uma roda de boi, colocou e pegou uma canhoneira, a canhoneira pequena, e tanto atirava para a direita como atirava para a esquerda. Então ele atacava os navios portugueses assim, enchia a canhoneira, ia e o saveiro, o navio português está num barco pequeno ali, sem problema nenhum, né? Aí quando tinha próximo da canhoneira, atirava, como que atirava, ele não estava à disposição. Aí o navio português não tinha mobilidade de fazer a curva, que nada, entendeu? Eram assim, pequenos ataques que se faziam nos navios portugueses, esse João da Borges. Já a grande heroína Maria Filipa, vocês já ouviram falar, ela era uma escrava de ganho. Ela fazia o quê? Ela vendia acarajé, cocada, casaco e tal, mas também fazia o papel de prostituta também, que naquela época as famílias botavam as mulheres negras para se prostituírem para tirar dinheiro, principalmente da Parica, que não se fazia absolutamente nada, né?
só viver da pesca, da comida, da mascalha. Maria Filipa chama 10 mulheres negras, porque as famílias tradicionais da ilha fugiram. Ninguém queria enfrentar mosquete, entendeu? Assim, fugir para ver o que é que dá. Eu não sou nem brasileiro e também não sou português. Então eu quero saber qual é o que é que vai rolar aí, sabe? Então algumas famílias dessas fugiram e só deixaram seus escravos tomando conta das casas, lá em Itaparica. É o momento que entra Maria Filipa, com 10 mulheres, e como elas sempre eram as negras, sempre sensuais, e também cheias de ousadia, cheias de ímpeto, tiraram a roupa, ficaram nuas, totalmente vestidas, e acenavam para os portugueses: meu filho, venha, meu filho, venha. Os portugueses, quando viram aquela mata maravilhosa, desceram o barco e aí foram até Maria Filipa. Aí começou a descaração, né? O namoro, o frete, aconteceu. Só que quando está todo mundo muito bem gostoso, as mulheres, juntamente com Maria Filipa, uns ramos de uma folha chamada cansanção, que é uma folha ácida, que quando passa no fogo assim queima, entendeu? E pegou esses portugueses e começou a passar a folha de cansanção neles. Ou eles pegavam a arma, ou eles se forçavam, e aí elas conseguiram tomar um navio. É uma coisa que a história não conta, porque Maria Filipa, que era negra, as outras mulheres que estavam com ela também negras, é a palavra dela contra aqueles quase brancos de Itaparica, né? Os quase brancos. Ela também não foi agraciada por Dom Pedro I a ganhar uma medalha. Conta a história que ela foi assassinada com um tiro nas costas. Eu não sei muito bem. Porque a história, é bom saber, é uma fabulação. Nem sempre a história tem história. Mas para ter história, tem que ter história. Tem que ter um momento, tem que ter as emoções. Né? Maria Filipa era igual a Maria Quitéria, uma mulher de 1,82 m de altura. Imagina que tamanho de mulher era essa. Uma mulher enorme. Né? A Maria Quitéria da mesma forma. E outra coisa, ela ficou saindo de Filipa para Quitéria. A Quitéria entrou como cabo, como soldado, entendeu? O nome do cunhado dela. Agora, ela tinha uma especialidade que ela tinha uma pontaria inigualável. Então, todo soldado que entrava para o exército tinha que fazer o exame de sniper, né? Ela atirava. Então, a primeira coisa que ela foi ao lado do capitão. Enfim, essa história é muito longa.